Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma rúbrica do Despertar em Consciência. Hoje tenho o prazer de ter como convidado o poeta Joaquim Pessoa. Olá, Joaquim. Olá, como estás? Bem, obrigada. Agradeço-te imenso teres aceito este meu convite para conversarmos um bocadinho sobre ti, sobre a tua obra. Está bem, eu agradeço imenso teres-te lembrado de mim. Há tantos poetas por aí, Sim, há muitos poetas por aí, é um facto, mas mas pronto, aquele calhou a que mim. eu tenho muito carinho és tu. Fico contente por isso. O quê? Hum. Desculpa? Estou eu a dizer que, apesar de haver muita gente que podias ter convidado, agradeço teres convidado a mim. Sim, mas eu também te estava a dizer que eu tenho muito carinho por ti e adoro a tua obra, pelo menos aquilo que eu conheço, e por isso mesmo é que fiz este convite. Olha, Joaquim, eu gostava de te fazer uma pergunta, remetendo isto há muitos anos. Quando é que foi a primeira vez que tu escreveste um poema? Que idade é que tinhas? Opa, tinha simplesmente 13 anos quando publiquei a primeira vez numa revista, que era a revista CNA, que era do Colégio Nuno Alves, que é um sítio onde eu andava, onde eu fiz o meu liceu, né? De maneira que eles tinham uma revista que era comandada por um tipo formado em letras, que tinha algum critério. E um dia ele viu uma coisa qualquer minha e disse-me se eu não queria publicar lá. E fiz um poema a propósito, que não me lembro qual era, que entreguei e pronto, assim publicado passado umas semanas, 2 semanas talvez. E eu fiquei a pensar, bom, isto deve ser o princípio de qualquer coisa. E foi. Mas houve uma coisa mais, digamos, mais significativa, que foi, penso que não foi por essa ligação, que foi por um texto que eu fiz numa aula não, num trabalho de português, em que a professora, curiosamente, éramos todos putos com 13, 14 anos, né? Para dizer à turma como é que se escrevia um tema daqueles. Eu disse, pá, eu vou ler o texto do Joaquim Pessoa. Vocês vão já saber o tipo de coisas que vocês devem escrever. Porque, sabes, naquela idade não era como na quarta classe, em que a gente fazia uma redação sobre a vaca e dizia que a vaca era um animal muito útil, que dava leite para a gente beber, dava a pele, e até os chifres eram aproveitados para fazer cabos de faca. Não era bem isso. Mas, de qualquer maneira, era uma escrita primária naquela idade. E eu pá, sei com uma escrita que não tinha diretamente a ver com o tema. Digamos que andei ali à volta, disse coisas que eram mais ou menos inusitadas com uma criança com aquela idade. E a professora fez-me um elogio tão grande que eu fiquei-lhe a ver isso. E pensei, eu tenho que escrever cada vez melhor, porque senão vai soar a pouco. Depois chegou ao quinto ano do liceu, apanhei outra professora que adorou aquilo que eu escrevia. E então, opa, vou-te dizer, considerava-me quase que um escritor. Mas dizia-me, tu tens uma vida interior muito grande e tu vais ser escritor. E fui, aconteceu. E devo muito a elas, quer à primeira, quer à segunda, esse incentivo, esse empurrão, essa dívida que me criaram. Porque sabes, quando a gente fica a dizer qualquer coisa às pessoas, não tem só que pagar. Tem que pagar e mostrar que ficou agradecido. E eu, por elas, digamos que comecei a ser escritor. E digo comecei porque depois, mais tarde, ao ler um grande poeta, provavelmente, talvez o maior poeta que eu uma vez li,
Pablo Neruda, eu disse, eu gostava de escrever assim, gostava de escrever desta maneira, ter esta capacidade de dizer as coisas. E li e reli o Pablo Neruda durante anos. Quando chegou aí aos meus 16 anos, desatei a escrever poemas. Não a Pablo Neruda, mas digamos já com todo aquele lastro que a gente tem de quem leu e releu a boa poesia. Mandei depois esses poemas para o Diário de Lisboa, o extinto Diário de Lisboa, onde era Alice Vassal Pereira, que é agora Alice Vieira, que estava, digamos, a tomar conta dessa secção do jornal, ou, se quiseres, desse suplemento, chamado O Juvenil, ela e o Mário Castrinho. E, portanto, foram eles que me incentivaram a continuar. Depois, o meu primeiro livro, estava pronto em 74, acabou por sair em março de 75, por causa da história das tipografias e o atraso do 25 de Abril, aquelas peripécias todas imediatas a seguir ao 25 de Abril. E pronto, e nunca mais parei até agora. Como é que foi a sensação de teres um livro de poemas editado? Opa, A primeira vez que isso aconteceu foi em 75, como disseste agora, não é? em março, 14 de março de 75, eu trabalhava na banca e foi o dia em que a banca foi nacionalizada. Portanto, foram duas grandes alegrias. Foi a nacionalização da banca, que já acabou, infelizmente, e a saída do primeiro livro. Foi uma sensação muito estranha por um lado, estranha no sentido de que nunca tinha tido uma sensação semelhante e muito boa, fiquei muito contente por isso, porque sabes que um poeta quando escreve nunca escreve para ele, escreve sempre para os outros, porque o poeta também faz parte dos outros, porque se for alguém a escrever poemas também escreve para os outros, onde eu estou incluído. Portanto, o poeta é também os outros. Só tem digamos, um privilégio, que é o primeiro a ler o que escreve. O resto é um dos outros. Eu senti que, sendo um dos outros, era, digamos, tinha esse privilégio de, não só de ser o primeiro, como estar a dar aos outros. Como te digo, encaro sempre isto como uma dívida. A partir do momento em que dei o primeiro livro aos outros e que os outros passaram a ler o que eu escrevi em livro, eu fiquei a dever mais. Ao contrário de, sei lá, do dinheiro, quando a gente pede dinheiro a alguém por algum tempo, à medida, se não pagar tudo, pagar uma parte, fica a dever menos, não é? Eu senti que, ao fazer aquilo, eu fiquei a dever mais. Senti que tudo o que eu fizesse a seguir tinha que ser melhor para, de alguma maneira, ir pagando a minha dívida. Mas quem tem a beneficiar com isso são os teus leitores, porque já foram muitas obras escritas, muitos poemas, e também aquilo que eu acho interessante no teu percurso é que tu também tens muitos dos teus poemas musicados e cantados por grandes nomes da música portuguesa, não é? Sim, isso foi quase imediato, sabes que foi praticamente no livro a seguir, que foi o que se chama Amor Combate. Estava um dia no banco e entra um senhor por ali dentro e alguém me fez sinal que o senhor queria falar comigo. E eu disse ao senhor para vir aqui, então ele foi ter comigo ao sítio onde eu estava. Quem era? O Carlos Mendes. Me disse, opa, eu agora sou arquiteto, mas sempre tive a mania da música e agora resolvi cantar a solo. Só que não tenho nada, eu não sei escrever música, não é? Mas não sei escrever textos, não sei nada. E vinha-lhe pedir a ver se vocês me faziam um poema para eu cantar.
Eu disse-lhe, olha, um poema para você cantar eu não faço. Faço-lhe 10, 12 poemas o suficiente para fazer um álbum. Ou você quer fazer uma coisa a sério comigo, ou então não vale a pena, não nos dois a perder tempo. Pá, isso então era o ideal. Eu vou fazer um álbum todo consigo, isso era bom. E a partir dali eu comecei a escrever. Por acaso andava com a veia aberta, andava a escrever o livro e dei-lhe alguns poemas que já tinha escrito o livro. E disse, olha, estão aqui esta meia dúzia de poemas que você pode, se quiser e se achar bons, vamos ir à música. E farei outros até preenchermos o suficiente para fazer o álbum. Sim, vai ser uma maravilha e tal, ainda bem que vim cá e tal. E pronto, levou os poemas, passado uns meses poucos, 2 meses, ou talvez nem tanto, telefonou-me e cantou-me as canções pelo telefone. Ah, que giro. Não pelo telefone, a primeira vez que as ouvi foi pelo telefone. E depois, pronto, criámos uma ligação, uma amizade, continuamos o trabalho até o acabámos em Odeceios. Estávamos de férias, isto terá começado para aí em maio, e estávamos de férias quando ele me disse, pá, ficava bem agora uma canção mais ou menos com este tema. Eu disse, também, eu escrevo o texto. E passado, sei lá, 2 semanas, nem tanto, entreguei-lhe o texto que ele queria para equilibrar o álbum. Ele depois chamou-me lá à casa dele, fui à casa dele e cantou-me de viva voz e com a viola, desta vez sem ser ao telefone, portanto ao vivo, tocou-me o disco todo. E com um pormenor, não queria gravar a Amélia dos Olhos Doces, achava uma coisa menor. Eu disse, desculpa lá, estás completamente enganado. Se alguma canção vai ser o êxito deste álbum, é essa. E foi. E foi mesmo. E foi. Joaquim, tu há bocadinho disseste uma coisa interessante, estavas a dizer que na altura em que ele te contactou, tu estavas com a veia aberta, que estavas a escrever um livro. Ao longo destes anos todos, porque tu tens 50 anos de escrita já, de poesia, como é que tu encontraste sempre esse filão? Onde é que tu vais buscar a tua inspiração? Opa, isto é uma coisa um bocado complexa. Sabes que quando somos novos, penso que isso aconteceu com todos os escritores novos, escreveram os primeiros livros, o primeiro, o segundo livro, fica-nos sempre uma angústia muito grande que é o que é que eu vou escrever a seguir? Será que eu consigo fazer alguma coisa melhor que isto? E até curiosamente, até te conto uma história, ele já morreu, penso eu que já morreu, o Dionísio Machado, escreveu um livro chamado O que diz Molero, não sei se tu leste, mas é um livro excepcional. Eu tinha para aí 27, 28 anos quando ele escreveu o livro. Um dia estava com ele, estávamos num bar, a beber um copo e a falar um com o outro. Ele disse, quem sabes que a minha angústia é esta. Eu não, já escrevi 2 livros depois desse, estávamos a falar do Batismo Mulher, e não consigo escrever melhor. Nem tão bom sequer. E disse que, Dinis, isso pode acontecer. Porque, imagina, tu não escrevias mais nenhum. Tinha escrito uma obra-prima. O Cesáreo Verde só escreveu um livro. E foi o que foi. Foi o êxito que foi. Claro que se tem continuado, se tem vivido o suficiente para fazer mais, se calhar fazia melhor. Mas não sei. Aquele, de facto, foi excepcional. O Diniz Machado também foi. De mim não posso dizer isso, porque escrevi, nesta altura, talvez perto de 30 livros. O que acontece é que fica sempre
a tal dívida de que te falei. Agora, epá, depois disto, gosto do que fiz, se não gostasse não publicava, mas agora tenho que fazer melhor ainda. E a minha luta é fazer melhor cada vez que escrevo. Portanto, muitas vezes eu escrevo, acontece isto com frequência. Eu gosto muito de escrever à noite, ou quase sempre escrevo de noite. Sozinho. Escrevo à mão, normalmente, antes de passar para o computador, escrevo à mão. E às vezes estou entusiasmado com aquilo que escrevo, mas já estou com aquilo. Já nem me lembro do que é que escrevi. Então eu guardo as coisas na gaveta da secretária, deixo-as lá estar a arrefecer, como se estivessem no frigorífico, e para eu depois as ler a frio. Porque a gente quando lê a quente, se estamos naquela onda, lemos a quente, está tudo bom. E quando vou ler as coisas a frio, umas vezes pego numa folha e digo para mim mesmo, porque um grande texto que tu escreveste. Outras vezes digo assim, bom, rasga já esta porcaria antes que alguém veja. Rasga e deito fora. Porque nem sempre temos uma capacidade objetiva de ler, de nos lermos a nós mesmos. Ao fim de algum tempo, ao fim de alguns anos, eu hoje já, até escrever, já nem é depois, até escrever já sei se o que estou a escrever é bom ou não é bom. Mas acontece muitas vezes a gente não ter capacidade, quando somos novos, de saber, isto é bom, isto não é bom, precisamos mostrar a alguém que tenha mais experiência. Chega uma altura que a gente deixa-se disso. Já tomou, digamos, aquele padrão de qualidade, já tem. Quando começa a escrever, já inicia a escrita dentro desse padrão. Pronto, e a partir desse momento a obra fica escrita, a obra, que neste caso o poema só, fica escrito. E o que acontece ultimamente é que não só escrevo um poema, como entro numa fase que é talvez aberta, que há bocado falei, que tu voltaste a falar nela. Se quiseres, eu digo de outra maneira. É assim uma espécie de uma febre que a gente fica, que não para de pensar, não é no que escreveu, é naquilo que pode vir a escrever dentro, no espírito daquilo que já escolheu para o livro. Então, muitas vezes acontece isto. Escrevo, sabes o que é? Estou a escrever permanentemente. Estou a escrever um poema e já estou a pensar num poema seguinte. Estou a jantar, estou a almoçar, estou a pensar nisso. Estou a ver televisão e de repente vem-me à cabeça. E estou ali 2 ou 3 semanas. Este último livro que há de sair, provavelmente em maio ou um bocadinho mais para a frente, porque agora vai ser o conjunto de sonetos todos da minha obra, foi escrito agora durante o confinamento, o primeiro confinamento. Estava em casa, não saía de casa, e pronto, estive ali, aqui todos os dias, a escrever, parecia um maluco, parecia que estava possuído. E era. E de repente senti, como sinto quase sempre, senti que esgotei, parou, que já não tinha mais nada a dizer. E se me pedisses para escrever mais um verso, eu já não conseguia. Portanto, isto voltar, eu estou a contar isto porque quero voltar atrás, por causa da tua pergunta. É que eu não sei se aquilo que faço, se aquilo que escrevo, sou eu que escrevo, ou se eu sou apenas como é que eu dizer, um veículo. O Kierkegaard, o filósofo, o Kierkegaard tem uma ideia muito interessante, que é aquele chama de ato poético. Ato poético no sentido do ato da criação, seja poesia, seja outra coisa qualquer. Pintura, dança, enfim, outra coisa que seja criativa.
Ele diz, tudo isto já existe. As palavras que tu usas já existem todas. E, de facto, não há palavra, eu particularmente não sou muito de criar neologismos. Já criei alguns, mas normalmente não sou de criar neologismos. Eu utilizo uma linguagem que tu usas todos os dias, que as pessoas, os meus leitores usam todos os dias. Eu penso até que é por isso que eles gostam da minha poesia. Uma poesia que não tem a chamada palavra difícil, a palavra de dicionário. O que é que ele quer dizer com isto? Não. Quer dizer aquilo que está lá e que toda a gente percebe. O Kierkegaard diz que há uma linguagem, não é nossa, é de toda a gente, é uma linguagem que é universal, é cósmica quase, e que nós não somos mais que uma espécie de tubos de escape. A linguagem já existe e tem que sair por um escape qualquer, e esse escape somos nós. Portanto, às tantas, não sei se o mérito é meu, se é apenas o mérito de eu ser um tubo de escape de uma linguagem que já existe. Se pegaste nos meus poemas, nos meus livros todos, há milhares e milhares e milhares e milhares de palavras. Não há nenhuma que tu não digas, eu já disse esta palavra. Em conversa, em trabalho, seja de alguma maneira, não disse nenhuma palavra que tu não tivesse já dito. O que eu associo é de uma forma diferente das palavras. Todas as pessoas dizem as mesmas palavras que eu conheço. Não as associo da mesma maneira. Se calhar a minha capacidade está apenas nisso, em associar palavras vulgaríssimas, não é? E tornar mais belo o conjunto dessas palavras. É interessante tu pôres isso dessa forma, porque há muitas pessoas, os tais criativos, seja na música, seja na literatura, seja noutras artes, muitas vezes eles dizem isso mesmo, que é como se aquilo chegasse a eles e eles fossem o tal veículo para trazer isso cá para fora, para trazer isso para as pessoas, não é? As notas já existem todas. Não é? Quando crias uma melodia, não há 8 notas, só há 7. E então utilizas as mesmas notas, fazes uma associação diferente, por isso é que as melodias saem diferentes. Mas eles não inventaram as notas musicais. Inventaram a melodia, mas a melodia é um conjunto de notas que já existem. Estás a ver? É como as palavras. É exatamente como as palavras. Joaquim, o Joaquim homem e o Joaquim poeta são a mesma pessoa? Não, nem pensar. O poeta é melhor que o homem. Eu sou um homem cheio de defeitos. Tenho menos defeitos como poeta, eu sei que tenho, e digo isto assim, parece que me estou a elogiar, auto-elogiar, mas não é o caso. O poeta é melhor que o homem. É mais perfeito, é mais perspicaz, mais inteligente. O homem é um homem vulgar. Sou um ser humano vulgar como os outros. Não tenho nada mais que os outros. É só isso. Da tua obra toda, qual é que foi o livro mais difícil de tu veres concluído? Se é que tivesse algum, não é? Porque às vezes penso eu, que às vezes as coisas não saem todas de uma vez só. Se calhar às vezes há interrupções e volta atrás e volta à frente. Alguma vez passaste por isso? Passar nos primeiros livros. Os primeiros 2, 3 livros, isso aconteceu-me. Porque também naquela fase de ir escrevendo e juntando, depois escolher as coisas, escolher o melhor, como costumo dizer, o melhor do melhor, não é? E disse, pronto, isto já faz aqui um volume X, epá, já tenho também depois que eu editar um livro. Portanto, isso é o contrário daquilo que eu tenho vindo a dizer, não é? Esse é um somatório de poemas com alguma qualidade e que a gente publica um livro cujo conteúdo é um somatório de textos que a gente escreveu e do qual foi gostando e foi juntando e
publicou. A maior parte curiosamente depois disso. Sobretudo desde um livro, eu gosto disso, até eu me esqueço dos meus livros, não é? No livro que eu escrevi, comecei a escrever e não sabia onde é que aquilo ia acabar. Nem sei, até digo mais, nem sei o que é que comecei a escrever. Comecei a escrever e parece que era a escrita que me ia dizendo a mim o que é que eu tinha que escrever, não ao contrário. Não eu, agora vou escrever um poema sobre isto. Não. Eu começava a escrever e aquilo era como se fosse uma escrita automática, quase que uma escrita dos surrealistas. Ia-me saindo, e eu às vezes olhava assim, porquê é que eu estou a escrever isto? Ou porquê é que eu escrevi isto? E andei ali, andei uns 4 meses de volta do livro, porque tem várias partes. Eu só tinha às vezes dificuldade, era, digamos, distinguir que havia uma parte que estava terminada e que eu, dentro do mesmo espírito, continuaria a fazer outra parte, mesmo que até formalmente diferente, embora com a mesma linguagem. E chama-se Peixe Náufrago, lembro-me agora do nome. Mas a partir daí senti, sabes, quando tu chegas, sobretudo isso acontece no inverno, quando apanhamos as gripes, as constipações, e que tu dizes para ti, não sei o que é que tenho hoje, não, há qualquer coisa que não está bem, não está igual. E depois, passado 2 dias, depois já apareces com febre, eu logo vi que estava a buscar uma gripe. Não estou a buscar uma gripe, estou a buscar um livro, sabes aqui? Eu estou assim, há qualquer coisa que se passa, não sei o que é que se passa, mas eu não estou igual, sabes o que é? Já sei que vem aí. Não vem a febre, vem a vontade de escrever. E depois, Ainda bem. Ainda bem. Fui escrever até febre. Mas pronto, a partir daí as coisas têm-se passado assim. E depois estou capaz de estar 6 meses, ou 7 meses, ou 8 ou 9, sem escrever. Nada. Nem saudades tenho de escrever. E sei que uma vez tentei escrever um verso. Um verso, não foi um livro. Não saiu nada. Não saiu rigorosamente nada. Portanto, há de facto qualquer coisa que me obriga a escrever que não sou eu. Deve ser essa linguagem que passa por mim. E espera aí, aguenta daí que eu vou fazer sair isto por ti. E eu ali fico. E lá vou escrevendo. E não tenho às vezes muita consciência imediata do que escrevi. Tenho depois uma consciência imediata de tudo o que fiz e pensar isto de facto é um livro. Não é por acaso que não tive mais vontade de escrever, porque isto já não precisava de mais. Tudo o que escrevesse era dizer a mesma coisa. Eu gosto de escrever livros diferentes. Ou seja, um livro não é igual ao segundo, o segundo não é igual ao terceiro, o terceiro não é igual ao quarto, o sétimo não é igual ao 13º, o 13º não é igual ao 25º. Deixo sempre pegadas. Há pegadas que são minhas. Tu lês os meus livros todos e percebes que aquilo é meu, fui eu que escrevi, mas de facto procuro que cada livro seja de facto diferente. E se não me chamasse pessoa, até podia arranjar heterónimos, porque escreveu o Peixe Náufrago, que falei há bocado, escreveu o Amor Combate, escreveu Pouca para Ontem, escreveu o Mais, escreveu o Ano Comum. São todos diferentes. Parece que foi um escritor diferente que foi escrevendo aqueles livros. Mas não, sou eu. Curiosamente, uma pessoa que reparou nisso,
que é hoje diretor da Sociedade Portuguesa de Autores, que é o José Jorge Letria, que uma vez fez uma apresentação de um livro meu e escreveu um texto para que eu, por acaso, guardei, em que ele diz: e não vale a pena andar à procura do segredo do Joaquim Pessoa na sua escrita, porque ele tem várias escritas. Ele é vários dentro de um só. E sabe, e a gente sabe que ao ler um determinado poema, só ele é que podia ter escrito aquele poema. Não sei se ele às vezes dá por isso, mas nós, leitores, damos por isso. Mas a verdade é que cada livro dele é um livro uno, de uma unidade muito grande, mas é um livro que não se parece nada com o livro anterior. Parece que ele tem receio de chatear os leitores com mais do mesmo. Porque há poetas que escrevem sempre da mesma maneira. E alguns são grandes poetas, né? O António Ramos Rosa, o Herberto Helder, escreviam sempre da mesma maneira. Mas tinham um talento muito grande. E mesmo escrevendo da mesma maneira, eles escreviam coisas muito boas, coisas muito bonitas. Portanto, a minha maneira de funcionar não é melhor nem pior do que a deles. É diferente. O que é que tu achas que te distingue dos poetas que são teus contemporâneos? Olha, o que me distingue, sobretudo, é aquilo que eu disse há pouco, é uma linguagem que é de toda a gente. É uma linguagem simples, uma linguagem coloquial, é uma linguagem que pode ser utilizada seja naquilo que for, no trabalho, na brincadeira, na escrita, tudo o que eu digo, ou escrevo, não tem nada de anormal, digamos. A anormalidade pode ser a união dessas palavras. É como teres um puzzle, tens aquelas peças todas, as peças já existem, mas tu não sabes o que é o puzzle só fazendo, pelo menos a primeira vez. Montas o puzzle, é que isto tem graça. Como aquelas peças todas que eu não dava nada porque olhava para aquilo e nem percebia o que era. Como é que isto tudo junto deu uma imagem tão bonita? É o que me acontece com a linguagem. A linguagem é uma linguagem de puzzle, mas é uma linguagem que cada peça toda a gente conhece. Não há nenhuma palavra em um livro meu, seja qual for, dos primeiros ou dos últimos, que este graça. Nunca eu tinha ouvido falar nesta palavra. Não, ouviste falar naquelas palavras todas. Mas, digamos, é essa linguagem. E a linguagem depois é natural. Vai transmitir sentimentos, situações, que eu procuro sempre que sejam situações e sentimentos que sejam de todas as pessoas. Não falo de nada que as pessoas não tenham já sentido. O que se calhar nunca fizeram foi escrever sobre aquilo, ou se tentaram, não conseguiram. E isso é a minha vantagem, é ter uma linguagem que chega a todos e ter, digamos, um tema global dessa linguagem que interfira com a vida das pessoas, ou que diga: eu já senti isto, eu já vivi isto, nunca consegui dizer. Esse é que é acho eu, que é o meu segredo e o que me distingue da poesia atual. Olha, eu tomei a liberdade agora, nem a propósito, daquilo que tu acabaste de dizer. Tomei a liberdade de escolher aqui um poema teu. É um pouco longo, mas eu gosto imenso dele. Se me permitires que eu o leia, que é Ainda Ontem Tinha 20 anos. Sim, sim. Vou te dizer dos meus poemas que eu gosto mais e vou-te dizer porquê. Antes de tu o leres, e já agora serve até de explicação a quem vai ouvir. É que aos 20 anos, eu costumava dizer isso aos meus filhos, todos, até a mais nova que conheces, que é a Joana. Aos 20 anos, somos todos muito, muito opiniosos, sabemos tudo.
Não há nada de facto consiga calar um jovem que está convencido das maiores verdades, que às vezes são verdades que não existem. São mentiras, mas são verdades, um mês depois são mentiras, 10 anos depois a gente nem quer ouvir falar naquilo. E essa maneira de estar na vida, essa aprendizagem constante, sempre com as coisas mais simples que há, eu fui-me tornando noutra pessoa. Eu todos os dias aprendo alguma coisa. Mesmo quando aparentemente não aprendi nada, o não aprender nada é aprender alguma coisa. É aprender que também se pode viver sem fazer nada, sem dizer nada, sem escrever nada. Apenas viver. Estar vivo como as couves e as alfaces. E esse poema é para mim uma história de enriquecimento das coisas que eu julgava que sabia e afinal não eram nada daquilo. Eram outras coisas. E as frases feitas que nos dão e que nós depois desmontamos ao longo da vida, vamos afinal, costuma dizer-se isto, mas isto está tudo mal. É exatamente ao contrário. Portanto, é um poema de aprendizagem e é um poema de registro de uma aprendizagem numa vida. Este poema tu já escreveste há uns anos. Já escrevi. E ele... Escrevi esse poema, deixa-me ver, bem em 2008. Pronto. E é interessante porque entre tu ter escrito este poema e os dias de hoje, se calhar terias mais algumas coisas a acrescentar. Acrescentaria, eu acho que era um poema que não acabava, não parece. Ele já é longo, mas ficaria mais longo ainda. Então, olha, se me permites, eu vou tentar dar a minha melhor interpretação ao teu texto. Porque eu gosto imenso dele e porque, como tu dizes, eu também me revejo. Eu revejo-me uma pessoa que tinha as certezas todas com 20 anos e agora quase com 50. Isto faz-me imenso sentido, este caminho que esta pessoa percorreu, porque de alguma forma... E que às vezes chega a voltar para trás. Não é? Chega-se a dizer, não é nada disto, enganado. Eu estava enganado, portanto tenho que voltar atrás. É isso. Então vá, olha. Ainda ontem tinha 20 anos. Ainda ontem tinha 20 anos e era o dono do tempo. A minha mãe ainda me julgava o seu menino. E eu era já um homem seguro de mim, carregado de certezas. Como sempre acontece, como acontece sempre que se tem 20 anos. Naquela altura tudo era exato. Tudo podia ser medido e comparado. Nada tinha força para se confrontar com a sabedoria de um jovem. O menino, que era eu, foi ensinado pelo tempo, esse velho alfarrabista que guarda o segredo da eterna juventude. Tudo se foi modificando. O nascimento de algumas coisas significou a morte de outras. Dentro de mim e fora de mim, o futuro foi-se construindo com o passado. E entre alegrias breves aninham-se inseguranças e fundas frustrações. 30 anos depois, restam poucas certezas. Aprendi que não é o galo que canta para que nasça o dia, mas é o dia que acorda o galo para que cante. Aprendi que a vida tem milhões de perguntas e que tinha de procurar nos outros respostas para mim, para achar em mim respostas para os outros. Soube dar um braço a torcer para que não houvesse força que pudesse torcer-me o outro braço. E vi que a vida tem todas as portas abertas. Fechei algumas, atravessei por outras, esperando encontrar um mundo diferente. Mas as diferenças que achei estavam em mim. Quis alterar o mundo com um livro e escrevi-o. Depois, alterei-o de acordo com o mundo. A minha vida teve muitas vidas que procurei entrelaçar como o cesteiro faz o cesto. Aprendi que a realidade sobre o que ouvi falar é que nunca soube se estava a ouvir falar da realidade. E que um momento doce de ilusão pode doer mais que a realidade mais amarga. E agora sei que não é pior caminhar contra o vento se o vento não estiver a meu favor. E que a grande árvore da amizade não pode viver sem os seus ramos,
Mas, para que cresça mais e dê os melhores frutos, é preciso ir podando alguns deles. Hoje existem vozes diferentes da minha voz e eu utilizo-as para fortalecer as minhas opiniões, sem falar nunca em nome dos outros. E não me sinto obrigada a dizer a alguém, seja o que for. Importante é dizer alguma coisa a quem quer que seja. E aprendi que falar não é o contrário de estar calado. E que a lâmpada não tem culpa de ter falhado a energia. E que não é preciso estar acordado 24 horas por dia para não perder nada daquilo que me é devido. Sei agora que a sedução é um jogo para o qual todos os dias treino e que todos os dias jogo. E que por vezes a verdade é mais verdadeira das mentiras possíveis. O que achas de mim? É uma pergunta que devo fazer mais vezes a mim que aos outros. E saber quantos milhões de estrelas tem uma galáxia é menos importante que encontrar as poucas palavras para terminar uma conversa. Sei que muito do que é humano ajudou a construir o homem e que, em relação ao tempo, a única vitória é também a única derrota: gastá-lo. Isso que é bom, e sei que é bom acordar 2 vezes no mesmo dia. E que a lógica das cores não é a lógica das imagens. E nem as cores, nem as imagens sabem que existe qualquer lógica. Aprendi também que, se precisar de um cretino, o devo tratar por doutor cretino. E que quando se perde uma pessoa que se ama, custa tanto lembrá-la como esquecê-la. Sei que a justiça me dispensa a coragem, que posso tornar-me sábio pela sabedoria dos outros, mas se não possuir os meus próprios méritos, nada me vale exibir os méritos do meu pai. E também sei que, com exceção dos progressistas, todos me falam de progresso. E que quando o céu está nublado, a primeira impressão é que as estrelas não existem. Aprendi que não adianta ser rápida antes do tempo, nem depois da oportunidade. E que o vento que derruba as grandes árvores não consegue mais que inclinar os pequenos arbustos. Hoje não considero generosidade oferecer o que me pedem, porque generoso é aquele que dá antes de lhe pedirem. Acredito que existe uma só sede e muitas maneiras de a extinguir, e que se pode por erro cair num precipício. Poucas possibilidades tenho de me arrepender. Ensinou-me a vida que, se me humilhar, não posso esperar que os outros mais que humilhação. E que poderei retirar ouro de uma rocha, mas não posso exigir que ela me dê água. Tenho percebido que o silêncio é de ouro no mercado de palavras baratas e que os olhos ricos em lágrimas são pobres em sono. Que é mais difícil reconhecer a qualidade que defini-la e que, para ser elogiado, basta que tenha um pouco de mim ou até menos do que um pouco. Sei ainda que, para o pássaro, o céu e a árvore têm as mesmas raízes. Que o tempo que amadurece os frutos amadurece também os homens. E por isso, aquilo que perdi continua a ser meu enquanto o procurar. Muito bem. Eu acho muito interessante este texto e por isso o escolhi, porque acho que faz um pouco, como tu dizes, aquelas certezas que nós temos aos 20 anos, depois com a vida percebemos que elas não são certezas. Umas são dúvidas até o fim, outras desaparecem com o tempo. A nossa vivência vai-nos dizendo que aquelas certezas que nós tínhamos são ao contrário, não é nada daquilo. É exatamente o contrário daquilo. De modo que é um texto, se tu quiseres, é um texto de sabedoria de um homem que foi crescendo e que foi aprendendo com a vida. E isso é uma coisa que eu pessoalmente acho que as pessoas pensam um pouco nisso. Ficam com aquela, já o meu pai me dizia, já a minha mãe, tal como eu ouvi quando era pequeno, isto é assim ou é assado. Não interessa que nós ouvimos quando era pequeno ou que nos disse o nosso pai ou a nossa mãe. Isso pode servir quase como graça. Mas, de facto, os nossos pais, nossa mãe, nosso pai, tiveram, ensinaram-nos isto há 40 anos atrás, há 30 anos, há 50. E a vida foi-se mudando, tudo se foi modificando.
e nós ou acompanhamos isso e nos fomos modificando também, ou ficamos congelados no tempo. É, eu acho que há uma sabedoria intrínseca que vem com a idade, mas sobretudo com a experiência de vida. E realmente uma pessoa com 20 anos não tem a experiência de vida que uma pessoa de 50. Por isso há uma série de coisas que eu penso que fique no ideal, a pessoa idealiza que é assim, a pessoa acredita que aquilo é assim, mas depois vem a vida e realmente vai-lhe mostrando as coisas de forma diferente. Aliás, há uma frase que eu gosto muito que é quando nós temos todas as respostas, ou quando nós pensamos que temos todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. É E, verdade. e é um bocado isto. Joaquim, a arte plástica, como é que ela surge para ti? Sim. Vem na sequência da tua poesia? Eu tenho aqui Opa, um que eu gosto imenso, que é os desenhos do Joaquim Pessoa, que tu me ofereceste aqui há uns anos, não sei se consegue ver. E como assim? Ver se conseguia. tu tens uns desenhos muito, muito teus, muito peculiares. Como é que a arte plástica também se. Opa, sabes que eu sempre tive duas tendências, uma para escrever, outra para desenhar. E quando cheguei naquela altura do juvenil de Lisboa, quando eu mandei os primeiros poemas para serem vistos pelo Mário Castrinho e pela Alice Vieira, eu andava num dilema muito grande que era: ou vou enverdar pela escrita ou pelas artes plásticas, pelo desenho particularmente. E o que acontece é que eu pensei, bom, isto, as artes plásticas, eu vou ter dificuldade em arranjar uma galeria, um sítio para expor, etc. É mais fácil publicar um livro, embora não fosse fácil na altura, mas assim mesmo era mais fácil. E acabei quase que a tirar a moeda ao ar, não é? E saiu uma poesia. E eu desatei a escrever poesia, mas sempre com aquela coisa das artes plásticas na cabeça. E curiosamente, pintei uma vez uns quadros e pus lá em casa, quando casei com a última vez, mudei de casa e não tinha quadros. Normalmente sou daqueles que saio, mas deixo tudo e vou para outro sítio e fazer coisas novas. E então pintei uns quadros, pus na parede. Um dia estava a fazer a tradução da Carmen, a adaptação do livreto da Carmen, a ser cantada aqui no Estádio Nacional. Um maestro italiano que chegou a fazer umas outras óperas aqui no Restelo. E então o que acontece é que eu estava a escrever aquilo e de repente o Sr. Jorge Letria, que escreveu comigo aquele livreto, disse-me assim: "Olá, de quem são aqueles quadros?" Eu disse: "São meus." "Ah, são teus." "São teus? Eu sei, pois estão na tua casa, são teus, não os roubaste com certeza." "Não é isso, são meus, fui eu que os fiz." "Mas tu que os fizeste, tu também pintas, tu também." "Epá, ele à altura era vereador da Câmara de Cascais." Disse: "Pá, vais fazer uma exposição?" "Ah, vou lá fazer uma exposição, tenho tempo." "Não, não, pá, desculpa lá, pá, mas vais fazer uma exposição em Cascais." E lá me arranjou uma exposição na Junta de Turismo de Cascais. Por acaso foi um êxito grande, foi tenho de vender os quadros. Fiquei assim, eles que normalmente não tirava fotografias aos quadros, nem sei bem como é que eram. Mas essa foi a minha maneira de fazer. Esses desenhos aparecem já depois disso. E isto foi em 89 e, portanto, os desenhos, 89, não, em 99, os desenhos 2000, portanto, são a seguir a isso. Então, fiz estás a ver, tal qual como aconteceu na poesia, esse livro foi desenhado para aí 2 meses. Fiz esses desenhos todos.
Este livro é Fiz- giríssimo. Este livro é muito engraçado. Os desenhos, adoro. Porque são muito próprios, com uma linguagem muito própria também. eu procurei isso, procurei que com um mínimo de traço, eu dar o máximo digamos, de mensagem. Eu penso que para dar uma mensagem, seja em escrita, seja em desenho, seja de outra maneira qualquer, não é preciso muito. Às vezes é o apontar caminhos, é o demonstrar que com o mínimo se pode dizer o máximo. E não quer dizer que tenha acontecido, mas a maior parte desse livro, os desenhos não precisam mais do que aí está para dizer aquilo que eu quero dizer. Sim, não precisam de legendas. Risco. Eu pensei, eu preciso só de apontar, de facto, o que quero dizer. Olha ali que a minha conexão à internet está instável. Tá, de vez em quando a imagem não fica tão boa, mas é tranquilo. Porque a tua voz mantém-se audível, por isso Já não é mau, já não é mau. já não é mau. Mas o que esses desenhos têm sido, curiosamente, tenho outro conjunto de desenhos que há de ser um livro um dia destes, que também fiz rapidamente. E agora queria fazer mais meia dúzia deles e não consigo. Não consigo. Tenho que entrar naquela linha, percebes? Porque senão começo a desenhar e sai outra coisa. Eu queria ainda fazer uns quantos dentro da linha daqueles. Sinto que o livro não está acabado. Mas pronto, digamos que aconteceu com a pintura e com o desenho, o mesmo que aconteceu com a poesia. Apareceram de repente, daquelas visitas que nos aparecem que não dá à espera, não é? E que gosta e que tem prazer em ver. E eu tive prazer em ambas as visitas, quer na escrita, quer no desenho, e vou continuar quando cá estiver. No teu livro O Ano Comum, há aqui uma Sim. coisa que eu gosto muito, que é muito curtinho, que é do dia 239. Olhei-te e fiquei sem palavras. Eu, que não gosto nada de ficar sem munições. Acontece de ficar sem munições? Acontece. Há alturas em que as munições só aparecem depois de a gente ver, observar durante algum tempo, ou atrás, uns dias ou umas semanas atrás. Tu fizeste uma coisa que não tiveste uma reação imediata, guardaste na tua cabeça. E de repente, uma semana, duas, um mês, um ano depois, aquilo vem-te à cabeça e de repente assim, é isto que eu tenho que dizer. Mas, por outro lado, esse poema quer dizer, de facto, o seguinte: é mau, eu vou ficar sem palavras, é mau um poeta ficar sem palavras. É a mesma coisa que um guerrilheiro ficar sem balas. Porque digamos, as nossas armas são as palavras. E se fica sem palavras, fica sem nada. Completamente vazio. É muito curioso teres escrito, teres dito esse poema, ou teres escolhido esse poema, porque de facto ele é a essência da escrita. Não é? Eu, de facto, sem palavras não digo nada. Claro, claro que sim. Sim, realmente um poeta ficar sem munições, ficar sem palavras, não pode resultar, não é? Essa é a essência daquilo que Como um é jogador um de futebol poeta. ficar sem bola é a mesma coisa. Não é? Exato. Um jogador sem bola não joga bola, não marca gols. É um cozinheiro
sem os elementos para cozinhar também não consegue fazer nada, sem arroz, sem massa, sem carne. Portanto, e para um poeta é importante, aliás, não há nada mais. Aliás, há uma frase, eu não me lembro de quem é, mas é de alguém muito importante na literatura que diz: tudo são palavras. De facto, nós nomeamos seja o que for com palavras. Quando tu dizes cadeira é cadeira, não é? Tu podes lembrar-te de uma cadeira, ou melhor, tu dizes cadeira, lembras-te de uma cadeira. Lembras-te de uma cadeira que tu conheces, se eu disser outra pessoa, pá, pensa lá em cadeira, a pessoa pensa noutra cadeira, não na que tu pensaste, mas é uma cadeira. Eu tinha um professor de filosofia, Pica-Pau, era a alcunha dele, Pica-Pau, que era um excelente professor de filosofia, e ele dizia-me assim, a propósito disto: as palavras são muito importantes porque uma palavra nunca tem um só significado. Se tivermos aqui um matemático, um dentista, um botânico, e dissermos raiz, o matemático pensa na raiz quadrada, o botânico pensa na raiz de uma árvore, por exemplo. Né? E já não lembro qual era o outro. O dentista pensa na raiz do dente. O dentista pensa na raiz do dente. É assim, mesmo a palavra quer significar diversas coisas conforme a cultura e os afazeres profissionais de cada um. Tu recebeste vários prémios pela tua obra. Qual é que foi o prémio que para ti teve mais significado receber? O prémio que eu gostei mais de receber, quer dizer, gostei mais de receber, mais me alegrou receber, foi o prémio da Secretaria de Estado da Cultura e da Associação Portuguesa de Escritores. Porque, para além de ser um prémio importante, era talvez o prémio mais importante na época. Era talvez não, era com certeza o prémio mais importante na época, o prémio literário. Ainda por cima foi-me atribuído por um júri, ou por um conjunto de jurados, que eram pessoas extremamente importantes e que eu estimava muito, que é o caso do Fernando Guimarães, do Jacinto Prado Coelho, do António Ramos Rosa. E fiquei muito contente por isso, porque um prémio dado por aqueles indivíduos é uma chancela de qualidade. E por isso é que esse foi talvez o prémio que gostei mais. Também foi criado um prémio de poesia em teu nome, salvo erro, em 2015. Estou a dizer bem? E É. porquê a criação desse prémio Joaquim Pessoa? O que é um prémio de poesia sempre por obras inéditas, certo? É um prémio para obras inéditas e para qualquer pessoa que escreva em língua portuguesa. Eu vou-te dizer que tinha 48, 47, 48 anos. Na Joana não era nascida. Eu morava na Avenida do Brasil. Recebo um telefonema, ainda com aqueles telefones do antigamente, né? Pegando naquilo, falei, faça favor, estamos a falar da Câmara Municipal da Moita, para lhe dizer que tomamos uma decisão na sessão 2, foi atribuir um prémio de poesia da Câmara e vamos atribuí-lo com o seu nome, prémio de poesia Joaquim Pessoa. Eu ouvi aquilo e fiquei, sabes, que de repente a gente fica assim meio secos, meio surdos, meio qualquer coisa.
E reagi uns segundos depois e disse, epá, mas um prémio de poesia, eu tenho 48 anos, 47, não é muito cedo. E dá a impressão de vocês de me empurrar para a cova. Eu disse assim, não. Normalmente são prémios dados a pessoas que morreram. Pois, mas nós aqui temos uma filosofia contrária. Nós queremos dar um prémio, neste caso é de poesia, poderia ser de outra coisa qualquer, a um artista vivo, primeiro, para que ele sinta, enquanto está vivo, que as pessoas gostam dele. Segundo, para que as pessoas que gostam dele sintam que houve um reconhecimento no seu trabalho enquanto ele estava vivo. Se a filosofia é essa, eu aceito com muito gosto e agradeço. Pronto, e o que é que fizeram? Deram primeiro um nome de uma rua, com o meu nome, um dos arruamentos do sítio onde eu morei quando era pequeno. Deram o nome de Rua Joaquim Pessoa. Logo a seguir criaram um prémio de poesia. Pronto, soube mais tarde, através da net, que tinha também uma rua com o meu nome ali, aos lados de Palmela, Poceirão. E penso que depois da minha morte haverão outras ruelas, outros becos, outras vielas, com o meu nome, que vai ser inevitável. Em relação digamos, ao prémio, penso que de alguma maneira respondi de maneira modo que as pessoas possam pensar que isto não é, para mim não acrescenta nada à obra de ninguém. O que vem é reconhecer, de facto, a capacidade que as pessoas tiveram para realizar determinada obra. Ou seja, uma obra não é melhor por ter prémio. Mas o prémio, de alguma maneira, é importante para o produtor de arte, porque o reconhecimento do seu trabalho, e como sabes, o reconhecimento intelectual, seja na escrita, seja na pintura, seja na dança, seja numa outra área qualquer, é sempre mais difícil do que, por exemplo, um futebolista. Um futebolista, há de facto tipos que são génios. Foi para o Maradona e disse: isto também é um gênio. Se escrevesse poemas como quem joga bola, era um grande escritor. E, portanto, quando se atribui um prémio a uma pessoa destas, é no sentido de reconhecer a sua capacidade. E foi dessa maneira que eu encarei os prémios que me deram. Mas tu sabes que eu acho interessante, porque uma coisa que é um bocado a filosofia portuguesa, ainda no outro dia falava disso com outra pessoa, é dar prémios póstumos. E muitas vezes não reconhecem a genialidade ou o trabalho que a pessoa faz durante a vida. E por isso, o facto de eles terem feito isso, ou de terem atribuído até um prémio Joaquim Pessoa para novos autores, acho fantástico, porque é da maneira que estão a reconhecer-te a ti como poeta que és e dar a oportunidade a novos talentos também de se afirmarem, de trazerem a sua obra a público. Pois, uma das coisas que é bom nos prémios que se criam dessa maneira é fazer com que, perdão, com que novos escritores possam aparecer e de concorrer. Para já, para concorrer tem que escrever. Escrever é bom. Mesmo que não seja publicado, mesmo escreveu, e isso é bom. Se ganha um prémio, é como eu dizia há pouco, fica a dever. Ficamos à espera que ele faça mais, que faça melhor. E ele fica com essa dívida. Eu espero sempre que quem ganhar os prémios continue a escrever e cada vez que escreva melhor. Olha, também Deixa-me só dizer disto. Opa, A propósito
posto, ainda há dia eu estava a conversar com alguém a propósito do Carlos Paredes. É triste que num país como o nosso, o Carlos Paredes levou a vida a trabalhar numa secretaria no hospital, a entregar, como é que se chamam aquelas fotografias que nos tinham ao interior, as radiografias. Quase a vida toda, o Carlos Paredes gastou o seu tempo em entregar radiografias aos doentes que foram ao hospital de ser radiografados. E não se criou uma escola a Carlos Paredes para que o homem pudesse ensinar a meia dúzia, uma dúzia de alunos o que era aquela guitarra portuguesa. Morreu a guitarra portuguesa do Carlos Paredes, morreu o Carlos Paredes, morreu a guitarra, morreu, digamos, aquela escola de guitarra portuguesa. Não há mais nenhuma igual, nem parecida. Cara dele. E acontece a muitos escritores e artistas é isto. Morrem e acabou-se ali a obra. O Estado tinha a obrigação de pensar nisso, mas de pensar muito bem e de fazer, porque ninguém faz um artista. Mas se um artista for ajudado, é natural que saia da sua inércia e avance. E o Estado faz muito pouco por isso, pela cultura portuguesa. Eu acho que em Portugal há uma grande lacuna no que concerne a cultura. Investe-se pouco, não há incentivos e realmente aqui as pessoas que não têm cultura, as pessoas que não leem livros, mais tarde ou mais cedo também não evoluem. Eu acho que a cultura de um povo é tão importante que quando não há investimento nessa área, não há investimento no próprio povo. Eu se calhar estou a ser um pouco exagerada nisto que estou a dizer. Tu repara que o nosso avôzinho Salazar, né, tinha uma frase que era: ai deste país, quando for um país de doutores. Eu não queria dizer doutores, não queria dizer médicos. Queria dizer gente letrada, gente com curso, gente com cultura, porque ele sabia que um povo com cultura sabe o que quer. Um povo que sabe o que quer não quer ditadores. A cultura, de facto, é uma arma, não é? Quando o Zé Mário Branco dizia que a cantiga é uma arma, não é? A gente não se pode, digamos, agarrar à letra em si. Não é a cantiga que é uma arma, é a cultura é uma arma. Não é? E os ditadores têm, a primeira coisa que fazem é correr com eles, prendê-los, matá-los, todos os produtores, digamos, culturais. Infelizmente, eu acho que nós estamos outra vez nessa fase em que realmente há um desinvestimento na cultura brutal e, Completo. e, e infelizmente, quando não há cultura, o povo embrutece. Embrutece e é mais facilmente maleável. Mas enfim, mas isto eu acho que seria um tema para outros 500. Que esse é o outro lado da cultura, é quando a cultura não existe, de facto. As pessoas, como dizia há pouco, não sabem muito bem o que querem. A escolha entre as coisas boas e as coisas más, às vezes, tem uma linha muito, muito ténue, não é? E é fácil um brãozinho ir para um lado ou ir para o outro. E de facto, quando a pessoa sabe aquilo que quer realmente, não tem cultura para isso, não precisa de empurrões. Chega lá facilmente. Agora, não é tão maleável como tu dizes. Digamos, não há nenhum ditador que facilmente o torne um animal domesticado, porque, no fundo, a falta de cultura torna-nos a nós domesticados em relação
um tratador qualquer que nos vai orientando a vida de uma maneira que às vezes não é aquela que a gente quer nem aquela que a gente precisa. Ora bem. Olha, eu gostaria de partilhar aqui mais um poema. Este também é muito pequenino, do teu livro Os Dias Não Andam Satisfeitos, que é o único habitante. Conhecer-te foi como chegar a uma ilha, com um único habitante, tu. Pois, Quem é que é este tu? Este tu és tu ou este tu é o outro? é o outro. Mas se tu quiseres, e a poesia tem essa vantagem, de alguma maneira tem sempre duas leituras. E esse poema é um poema com duas leituras. Porque, ainda bem que fazes essa pergunta, quando eu digo, digamos, cheguei a uma ilha deserta e encontrei outra pessoa, foste tu, isso é importante, porque eu encontrei outro, de alguma maneira em que mas também me encontrei a mim. E isso é importantíssimo. E não é por acaso que eu falo de uma ilha, porque cada um de nós é uma ilha. Eu tentava falar com o Carlos Mendes, que curiosamente o próximo álbum dele vai se chamar Ilha. É um dos poemas que eu escrevi, que tem no Ano Comum. Ele gostou muito desse poema, musicou, e vai gravar nesse deu uma novidade. Olha, o álbum vai se chamar Ilha. E a propósito da ilha tivemos um bocado de conversa e disse, sabes que de facto cada um de nós é uma ilha. Todos juntos somos um arquipélago imenso. Mas a verdade é que cada um de nós é uma ilha. Nós só deixamos entrar quem nós queremos, não é? E a nossa vida, por muito parecida que seja com a do outro, nunca é igual. A nossa vida nunca é igual à do outro. Foi interessante teres escolhido esse poema. Sempre achei que este pequeno poema poderia ter essa dupla leitura, ou seja, que a ilha somos nós e também a ilha é o outro. E é no encontro dos dois que se faz esta. Pronto, que se faz esta. Que torna esta ilha tão especial. Sim, para dizer que do facto de a gente chegar a uma ilha e há um encontro de tu e eu e tu, digamos, não dá poesia nenhuma. Claro. Poesia é, de facto, o importante de ter chegado àquela ilha foste tu. Mas o tu és tu, sou eu. Porque mesmo até, repara, mesmo quando conhecemos outra pessoa, quando ficamos ligados, ou com quem damos uma afeição muito especial, há, como tu sabes, digamos, uma osmose entre uma pessoa e outra. As tantas, estão as duas a funcionar como uma só. E até nisso, essa é uma das leituras que me põe. Meu querido Joaquim, falar da tua obra é uma coisa extensíssima, e a nossa hora já vai longa. Eu queria te pedir, vou-te deixar aqui um último desafio antes de Sim. terminarmos, que é que mensagem é que tu gostarias de deixar às pessoas que nos estão a ver e nos estão a ouvir? O que eu tenho para dizer às pessoas é que isto de alguma maneira é puxar a brasa à minha sardinha, à nossa sardinha dos escritores, que é fazer o contrário daquilo que o Salazar queria. Leiam. Se leem poesia ou leem outra coisa qualquer, não interessa. Interessa que leiam. Ler é importante, ler é bom, ler é uma viagem, ler é uma transposição para outra vida, para outro mundo, para aquilo que nós não temos todos os dias.
não é? Cada livro tem uma história diferente e, portanto, é também uma experiência diferente. Ler é sempre uma experiência diferente de não ler. Isto parece um bocado idiota, mas é assim, não ler é ter a mesma vida, é olhar para as coisas da mesma maneira que já olhou ontem, anteontem e que vai olhar amanhã. Ao ler, de facto, nós entramos de facto noutro mundo, noutra vida, noutras coisas. Tem outra maneira de olhar o mundo. Eu acho que ler, sobretudo, é isso, é viajar, percebes? É encontrar coisas novas. Já agora, se me permites, Claro. já falei histórias, poemas, eu vou ler um poema de amor, não leio nenhum poema propriamente de amor, que é outra das minhas fases. Eu tenho duas fases, uma sociopolítica, digamos, em que olho para as pessoas como seres sociais, e outra em que olho como pessoas normais que se odeiam, que se amam, etc. E o poema é um poema que eu gosto muito, também vem aí penso-me que nos dias não andam satisfeitos, que é um soneto que se chama Bom Dia, Meu Amor. Sim. Acordo-te, sorrio, e sobre a tua pele que a minha adora, navega o meu desejo, esse navio que sempre parte e nunca vai embora. E como um animal uivando o cio de um milénio, de um mês ou uma hora, não sei se morro ou vivo, ou choro ou rio, só sei que a eternidade é o agora. E calam-se as palavras uma a uma, feitas de sal, saliva, dor e espuma, com a exata dosagem da alegria. Bom dia, meu amor. O teu sorriso é tudo o que me falta, o que eu preciso para acender a luz de cada dia. Esse poema também é muito bonito. Escolheste mais algum que gostarias de partilhar? Não, eu faço muito para escolher alguns. Há um outro soneto, que também é do mesmo livro, curiosamente. Quer dizer, já não é um soneto de amor, se quiseres é um soneto de amor, não amor carnal, não é? Que é um amor que a gente tem pelas crianças. E escrevi este poema depois de ver televisão, a maneira como os miúdos viviam no Líbano, durante a guerra do Líbano. E chama-se Colo para uma criança assustada. Dorme, mesmo que à tua volta se elevem os luzes, mesmo que o mar enxurrada imunda a tua casa, ou que o vento violento quebra a própria asa e transforma o céu em pedra e o chão em lume, com luzes. Dorme, ainda que o teu sonho esteja em fogo, que o teu corpo sinta um frio extraordinário, que a bruxa saia dentro do armário e as lágrimas te desafiem como um jogo. Dorme, dorme, não chores mais, não temas nada. Dorme como um anjo espreitando a madrugada, tranquilamente. Eu estarei sempre a teu lado. Pela manhã chegará, sorrindo um novo dia. Encherá os teus olhos brilhantes de alegria, para que te sintas feliz, não assustado. Um poema, como tu fez, completamente diferente do outro. São dois sonetos mesmo. Simplesmente soneto de amor. Soneto de alguém que se ama é uma coisa sempre mais restrita do que quando estamos a falar de alguém
que é apenas o símbolo, é o caso desta criança, é o símbolo de milhares de crianças que estão nesta situação. Não se pode escrever um poema de amor com uma mulher pensando em várias mulheres ao mesmo tempo. Isso seria quase que uma traição. Deixei agora de te ouvir. Estava-te eu a dizer que escrever um poema para uma mulher pensando numa data delas era quase como uma traição. Exatamente, era mesmo a adressa. Porque, como diz, penso que a Bíblia diz exatamente isso mesmo. Trair não é só trocar uma mulher por outra quando se é casado ou coisa assim. Até em pensamento nós podemos estar a trair alguém, não é? E quando a gente trai em pensamento, quer dizer que é capaz de trair com a mesma pessoa em quem se pensa, se fisicamente for possível fazê-lo. Mas não pensemos nisso agora, para não termos quaisquer ideias fora do catecismo. Joaquim, olha, agradeço-te imenso esta nossa conversa. Gostei imenso de falar contigo, porque embora já te conheça há uns anos e de nós sermos amigos, esta era a faceta do poeta que nós nunca tínhamos abordado nas nossas conversas. E por isso agradeço-te imenso ter estado aqui à conversa comigo. Está bem. Olha, se este confinamento ou desconfinamento se nos permitir, eu vou-te convidar para a apresentação agora do próximo livro. Terei todo penso que eu quero ver se não apanhei nenhum confinamento. Não vou poder estar uma multidão porque não se vai poder ter muita gente, mas se calhar se puder ter 20 ou 30 pessoas numa sala razoável, vou escolher as pessoas e eu vou-te convidar. É um livro, é o tal livro dos sonetos, que é desde o primeiro livro até o último. E é interessante ver até a própria evolução, não só da obra em si, mas a própria maneira de escrever os sonetos, vai evoluindo, vai se transformando, vai se tornando a mesma verdade de outra maneira, vestida de outra maneira. Terei Isso todo o gosto. é interessante. Está bem, meu querido. Terei todo o gosto, sim, senhora. Olha, desejo-te um resto de dia super feliz e, mais uma vez, muito agradecida por teres aceito este meu convite. Claro, foi com muito gosto que aceitei, ainda bem. É um tema que eu gosto de falar. Há muitas coisas de que eu gosto de falar, mas nada mais. Não gosto de falar nada. Não gosto tanto de falar de coisas como a poesia. A poesia, a maneira de escrever, a maneira dela olhar, de ver as pessoas, de ver o mundo, de nos vermos a nós próprios. E, portanto, se há coisas que de facto eu adoro falar, é de poesia. Muito obrigado por tudo também. Nada, meu querido. Então vá, obrigada.